Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo, que você já conhece, plataforma que traz notícias diárias a todo momento, a todo instante sobre varejo, consumo e serviços no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma. Um prazer estar aqui semanalmente com vocês também no Bora Varejar, nosso podcast aí tradicionalíssimo. E convido você não só a acompanhar o conteúdo da Mercado e Consumo no portal mercadoeconsumo.com.br, mas também a acompanhar nossas redes sociais e aqui nesse episódio, enfim, nesse canal em que você está agora, a fazer seu comentário, compartilhar o conteúdo, se você achar interessante aí para quem possa interessar, comentar, sugerir, enfim, fique à vontade aí para interagir com a gente, tá bom? Hoje, mais um Bora Varejar, falando de criação, falando de marcas, publicidade, como as marcas estão mudando até a forma, né, de se comunicar com o público nesse mundo que muda tão rapidamente, com novas tecnologias, novas tendências que surgem a cada momento, se diferenciam a cada momento, e aí as marcas precisam, obviamente, acompanhar, né? Chamo aqui agora a nossa convidada de hoje, que é a Monique Pauletti, sócia-diretora da Tal PR que tem também dentro de um mesmo ecossistema a Tal Creators e a Tal BI. Tudo bem, Monique? Bem-vinda. Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você, Ayana, obrigada. Prazerzaço te receber. Antes da gente começar, inclusive, então, esse papo, Monique, queria que você explicasse um pouco desse ecossistema que vocês acabaram montando aí, né? Natal, imagino que muita gente que acompanha a gente aqui até conhece, talvez não conheça todos os desdobramentos aí em que vocês atuam hoje. Sim, a Tal Public Relations, né? A Tal PR tem 15 anos, a gente está completando 15 anos agora em 2026. E a nossa história, né, o nosso desenvolvimento de negócio, ele aconteceu muito naturalmente, né? Porque eu e a minha sócia, Thaís Gagliardi, quando a gente fundou a Tal, a gente vem desse mercado de PR, de assessoria de imprensa, né? Só que a gente já tinha uma visão muito empreendedora em cima da história dos nossos clientes, do potencial da construção de reputação. E no decorrer desses anos, né, imagina, quando a gente começou há 15 anos, estava começando a história do Instagram, né? Então era um outro momento de comunicação, né? E aí, com esse desenvolvimento, os nossos clientes foram sentindo a necessidade de se conectar com outras áreas, né? Então, em desenvolvimento de experiências, com produção dessas experiências, com essa conexão com creators, com influenciadores, muitas vezes celebridades, né, que ajudavam a contar essa história, e tinham um envolvimento genuíno. Então, a gente foi expandindo as nossas áreas de negócios e hoje a gente tem essas 3 empresas para nos ajudar a contar boas histórias para o mundo. Acho que você está falando aí do tempo, né, que vocês têm de estrada, acho que nem usava-se muito a palavra creators nessa época do comecinho, né? Não, começou ali, eram os blogueiros, lembra? Blogueiros, depois viraram os influenciadores, e aí agora a gente está nessa, né? Creator Economy, enfim. E verdade. Vamos ver aonde nos leva, né? É um mercado eu acho, muito encantador. Muito dinâmico, né? Tudo muda muito rapidamente, enfim. Bom, vamos falar então aí também dessa mudança, né, que vocês foram acompanhando ao longo do tempo e como é que vocês lidam com as marcas hoje, com esses influenciadores, antes blogueiros, hoje creators, elevados aí à máxima potência, né? O PR deixou de ser apenas um relacionamento com a imprensa, né? A gente que é da imprensa está muito acostumado a falar com a agência de PR para ir atrás das marcas, para apurar a história, para entender alguma coisa que está acontecendo no mercado, né? Mas o PR deixou de ser apenas isso para assumir um papel mais estratégico mesmo dentro das marcas, né? E é muito bom a gente falar hoje que muitas marcas perceberam isso, né, Monique? Porque acho que até muito pouco tempo, e aqui um depoimento pessoal, tá? Acho que até muito pouco tempo tinha marca que não dava a importância necessária, talvez, né? Eu não enxergava esse valor, e isso eu acho que foi melhorando bastante, assim. O que você diria que mudou no comportamento do consumidor e do varejo, né, que é a nossa área principal aqui de cobertura no mercado de consumo, para provocar essa transformação nas marcas? Ana, o consumidor mudou muito, né? A gente vem de uma época, né, que antes a marca ela controlava quase toda a sua narrativa, né? Então, e aí hoje você vê
que essa mesma marca, ela divide a construção com diversos braços, né? Com creators, com comunidades, com redes sociais, com a imprensa, né? Mesmo, que já dividia, né? E com conversas culturais, né? Muito fortes, que acontecem em tempo real, né? Então, eu acho que hoje o PR deixou de atuar só nessa visibilidade, né? E ele passou a trabalhar muito mais na percepção, na relevância. E hoje o que eu digo que nós somos, né? Nós construímos reputação aqui na agência, né? De uma forma muito mais ampla. Então, quando você fala isso no universo que a gente está hoje, né? De tantos braços, como eu falei agora, né? São muitas possibilidades que o PR te traz para usar, né, essa construção de reputação a favor do seu negócio, né? E além disso, tem um outro ponto também que eu acho que o varejo ele se tornou extremamente competitivo, né? A gente já vinha de um varejo que produto e preço não que eles bastassem, né, mas que era uma parte muito importante. E hoje em dia a gente sente que eles já não bastam, né? A gente vê que as marcas elas precisam gerar desejo, né? Identificação, experiência. Então, hoje o PR, eu vejo que ele virou uma ferramenta estratégica justamente porque ele conecta tudo isso, sabe? Narrativa, influência, cultura, experiência, comportamento, né? E aí eu fico olhando o movimento das marcas fortes, né? E eu acho que hoje uma marca forte, ela não é só mais aquela que comunica bem, né? Eu acho que é aquela que consegue realmente participar da cultura de uma forma relevante, de tocar as pessoas, de realmente fazer as pessoas pertencerem ao universo dela, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento agora. Muito bom. Falando disso, inclusive, né, de fazer as pessoas se sentirem parte desse universo das marcas, né? Hoje se fala muito dessa conexão, que às vezes é uma conexão cultural, emocional, às vezes também, né? Muitas vezes, dependendo da marca, é totalmente emocional, e construção de comunidade, né? Fala-se muito isso há alguns anos, quando a gente fala de varejo, como as marcas que ficam enfim, na cabeça do consumidor, que o consumidor considera para ter uma recorrência, né, são essas marcas que de fato entram na vida dele de outras formas, né? Como que uma marca, você diria, consegue sair dessa lógica de uma campanha, de uma ativação pontual ali, para de fato criar relevância perene aí, né, com o consumidor de fato? Então, essa pergunta eu acho ótima, porque às vezes algumas marcas ainda tentam muito fazer campanhas, ações, né, isoladas, e eu acho que em alguns momentos elas até fazem sentido, mas aqui eu acho que é super importante a gente pensar no ponto de entender que a comunidade ela não vai se construir com ação isolada, sabe? Comunidade realmente é algo que você tem que cultivar. Você tem que construir com consistência. Então, a gente vê que marcas que conseguem criar essa relevância contínua, né, são aquelas que têm um posicionamento muito claro, né, uma linguagem própria, uma presença constante na vida das pessoas. Elas não vêm só em momentos de campanha, né? E aí isso passa por tudo, por creators, né, isso eu gosto muito, assim, creators que realmente tenham conexão com a marca. Porque às vezes você vai nessa de, putz, vou nesse creator porque ele é um tiro de canhão, ele tem milhões de seguidores. Mas será que é isso que a tua marca precisa falar agora? Será que é com essa pessoa? Será que se ela não se conectar com um creator menor nesse momento, mais nichado, você não vai ter mais resultado, por exemplo? Outro ponto, né? Sua marca está fazendo experiências coerentes. Como que está esse conteúdo? Eu gosto muito desse ponto da escuta ativa, porque eu acredito que ninguém mais cria uma narrativa consistente sozinho, sem ouvir o outro, sabe? Principalmente a pessoa que entende daquele território que a gente está querendo falar. Então, essa participação em conversas culturais realmente reais, sabe? Isso é muito importante, assim, não dá para a gente construir um plano sozinho e ignorar, sabe? Então, eu acho que hoje as pessoas, elas precisam, elas querem sentir esse pertencimento, né? Elas não querem só consumir um produto, elas querem consumir um universo, valores, experiências, né, com as quais elas se identificam, com as quais elas vão encontrar um networking legal, pessoas que elas vão ter algo em comum para trocar. Então, acho que é muito esse momento.
É muito bom. E aí, pensando, vocês atuam com marcas que têm, enfim, estão no Brasil, estão fora do Brasil também, né? Que Uhum. trabalham muito essa questão de desejo, de experiência que você comentou, só para citar algumas aqui, Moe Chandon, Aqua Pana. Como o PR ajuda a traduzir esse posicionamento global, né? Já que a gente está falando de marcas que estão por aí em outros países também, mais para o contexto aqui brasileiro. Imagino que essa lançar a mão dos creators, por exemplo, e como você comentou, alguém que tem alguma conexão maior ali, né, com a marca, com aquele público-alvo, já faz diferença, né? Mas qual que é o desafio aí de traduzir isso para um contexto aqui do Brasil? Então, eu acho que esse é justamente o papel do PR, sabe? Você conseguir transformar um posicionamento global que vem no guideline das marcas, né, e da história daquela marca, em algo que seja culturalmente relevante aqui ou em qualquer outro lugar, porque não adianta você achar que você vai conectar para o público da França, né, comunicar para o público da França a mesma coisa que você vai comunicar para um público do Brasil, né? Então, eu acho que assim, no caso dessas marcas, não se trata apenas só de comunicar um produto, sabe? Mas da gente conseguir traduzir o lifestyle, da gente pensar num ritual de consumo mesmo daquela marca. Acho que tem também um ponto daquela sofisticação aspiracional, sabe? Que vai fazer sentido dentro da cultura brasileira. E a cultura brasileira é riquíssima, é maravilhosa, né? Ela te permite muitas coisas, é naturalmente rica em talentos, em personalidades, em marcas, em tendências, isso passa por muita coisa, né? Então, eu acho que quando você consegue trazer, por exemplo, para uma marca, para o plano local de uma marca, né, uma curadoria de experiência, por exemplo, conectar com artistas locais, fazer o relacionamento certo com formadores de opinião, considerar a gastronomia local, como que funciona a nossa hospitalidade, como que os nossos creators, qual é o modo de vida deles, os eventos locais também, né? Que a gente tem nossas datas, nossas comemorações, nossas celebrações, que são tantas, né? E narrativas culturais. Então, e o público brasileiro, eu amo muito trabalhar com o público brasileiro, porque a gente tem uma conexão emocional, a gente valoriza muito, né? A conexão emocional, a experiência. Então, o desafio, eu acho que é manter essa essência global da marca, mas criando esses códigos culturais, né? Para aproximar essa narrativa do público daqui. E aí a gente vê marcas fantásticas fazendo isso de forma muito bacana. Você falou da Moët, por exemplo, né? E eu acho que é um caso muito legal, porque a Moët ela conseguiu transformar esse símbolo global que é, né, de celebração, em algo super conectado ao lifestyle brasileiro, né? Eu acho que a marca entendeu muito que no Brasil a gente não é só esse luxo formal, né? A gente tem o verão, a gente tem a praia, a música, o cinema, os encontros, o carnaval, a moda, é uma vida social diferente, né? E a outra que você citou, que a gente também cuida aqui, é a San Pellegrino, que eu também considero que fez isso de uma forma muito bacana aqui, porque não comunica só água, né? Comunica experiência. E eu acho que aqui, principalmente no Brasil, onde a gente teve essa explosão cultural, né, da cena da gastronomia, a marca surfou muito bem essa cena, né? Com conexões muito profundas com os chefes, com as premiações, as experiências que San Pellegrino desenvolveu também ao longo desses anos, esse conteúdo cultural ligado à comida. Outro ponto super legal que eles conectaram muito bem foi com a história do Young Chef Academy, que é uma plataforma global da San Pellegrino, que ela foi criada para descobrir e desenvolver, conectar jovens chefes do mundo todo. E aí começa numa competição, né, a história, mas depois ela traz um monte de outros lados fortes, né, de mentoria com chefes super renomados, networking, discussões super necessárias, né, sobre o mercado de gastronomia. Então, eu poderia ficar aqui a tarde inteira citando, conversando com você sobre marcas que souberam fazer isso muito bem em mercados locais e, enfim, citei 2 exemplos aqui, mas eu acho que o PR tem muito esse dever, né, já que a gente está falando de reputação, como que você transforma, né, constrói essa reputação, faz o público brasileiro realmente valorizar a tua marca aqui. E não tem outro jeito a não ser comunicando, chegando no coração dessas pessoas, né?
Verdade. Vamos falar um pouco dessa Creator Economy, né, que você de alguma maneira está citando aí, que mudou muito nos últimos anos, amadureceu bastante. O que distancia uma estratégia de influência realmente eficiente de ações feitas apenas por alcance ou volume? E aí eu queria emendar essa pergunta em outra, que é o lançamento por vocês da Tal Creators, né? O que motivou essa estratégia e enfim, o que vocês consideram aí em termos de aderir a novas formas, né, de entregar esse valor para as marcas. Claro, claro. Então, eu acho que hoje a influência, né, quando a gente fala desse mercado de influência, ela não é mais sobre só audiência, o alcance que você vai ter, né? A gente até falei um pouquinho sobre isso antes, né? Ela é muito sobre a confiança, sobre a afinidade, sobre o contexto, sobre a verdade daquele influenciador conectando com a sua marca, né? Então, eu acho que uma estratégia realmente eficiente de creators, né? Ela começa quando você consegue se fazer essas perguntas, tipo, qual conversa essa marca quer gerar, né? Qual percepção que ela quer construir? E também, quais creators realmente têm legitimidade naquele território, né? Porque, às vezes, você pega uma celebridade, por exemplo, que depois descobrem que ela não é vegana e ela está fazendo uma publicidade de carne, entendeu? Não dá, né? Então, assim, eu acho que são conexões muito legítimas e, gente, as pessoas não são burras, elas estão ligadas ali, elas acompanham, elas sabem, elas estão, às vezes, acordando com aquele influenciador, sabe? Com aqueles que postam mesmo realmente o seu dia a dia, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de pensar que muitas vezes um creator menor, ele gera muito mais impacto do que um nome enorme, né? Porque existe verdade nessa conexão. E eu acho também que as publis mais eficientes hoje, elas parecem muito menos publicidade e mais recomendação legítima mesmo, um repertório, uma experiência real daquela pessoa. Por isso que eu não gosto muito de contratos curtos em alguns casos, porque quando você consegue fazer aquela mágica daquele influenciador realmente ter o produto ou a história que a gente está contando na vida dele, as pessoas se sentem muito mais seguras, né? Óbvio, em consumir aquilo e tal. E aí eu acho que o mercado amadureceu muito nesse sentido, né? A gente vê muita marca que já começou, que começou mesmo a entender que a influência não é só mídia, que ela é uma construção cultural mesmo, e uma construção de percepção de marca, envolvendo, né, squads muito bem. A gente tem, nossa, N exemplos disso, né? E aí, te respondendo também desse ponto da motivação que você me perguntou, né, sobre a criação da Tal Creators, a gente sempre trabalhou, né, muito próximo dos influenciadores, né, do comportamento, das marcas, da construção, de como funciona essa construção de desejo, né? E a criação da Tal Creators, ela aconteceu, assim, quase como uma evolução natural mesmo do nosso trabalho, por uma demanda natural desses creators que confiam muito no trabalho da Tal, né? Então, assim como da Talbi, que é a nossa experiência de brand experience e produção, então, hoje a Tal PR, a Tal Creators, a Talbi, que é dessa área de experiências, produção, elas estão completamente conectadas, né? Porque o consumidor, ele não separa mais essas disciplinas, né? Da forma como o mercado separava antes. Então, contando sobre a Tal Creators especificamente, né? Ela nasceu justamente para gerenciar a conexão dos creators, que a gente agencia aqui, né? Com as marcas. Então, garantir esse bom atendimento, esse bom relacionamento a longo prazo, porque a gente sabe que quando um contrato começa, né, tem muito trabalho ainda nele, né, por trás, tem muito relacionamento entre esse creator e essa marca. Então, uma boa agência, ela garante isso de uma forma muito fluida. Eu quero muito falar sobre a força da nossa head dessa área, né, que é a Priscila Caldeira, que ela tem mais de 10 anos de experiência em gestão de carreira de creators. Então, foi um casamento muito bom que a gente teve, né, e a minha sócia, a Thaís Gagliardi, que minha sócia, né, que a gente fundou a Tal juntas há 15 anos,
teve muito essa visão também, tem muito da energia dela também nessa história. Então, complementa aqui nosso ecossistema, porque amplia a nossa capacidade de gerar conversa, né, e presença cultural, e também de relacionamento com outras marcas, com outras plataformas, comunidades. A gente expande muito mais, né? E PR, no fim das contas, também é muito isso, né? Total, total. Bom, Monique, ótimo papo. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Bora Varejar de hoje, mas daqui a pouquinho a gente volta. Você que está acompanhando a gente aí, não perca, é rapidinho mesmo. Já já a gente fala mais sobre esse universo, né, de creators, mas não só, de tudo que envolve aí essas tendências de campanhas, de aproximação de marcas com os consumidores. Não perca, já já a gente volta. Com o Bora Varejar desta semana, falando hoje com a Monique Pauletti, sócia-diretora da Tal PR, a Tal que acaba de lançar aí o Tal Creators. No primeiro bloco, a Monique estava comentando para a gente, né, o quanto essa estratégia, como essa estratégia se soma às outras unidades aí que a Tal tem, a própria Tal PR, a Tal B, enfim, faz aí, torna um ecossistema mesmo, né, de atendimento para as marcas. Monique, existe uma percepção de que o mercado está cansado de publis genéricas, né? E você falou isso, inclusive, na sua última resposta, que, enfim, as pessoas não querem mais aquela coisa tão ensaiada, né? Querem uma coisa mais natural ali, né? Como vocês trabalham? Primeiro, curadoria, alinhamento de propósito para tornar as conexões entre marcas e creators mais autênticas. Eu imagino que a curadoria é dificílima, né? Porque hoje o que existe de possibilidade de curadoria importante, uma dedicação, né? Obviamente, o conhecimento que vocês têm de mercado. Como que vocês fazem isso para tornar essa conexão com das marcas, né, com o consumidor cada vez mais autêntica de fato? Não, eu acho que essa percepção é real mesmo, porque a gente passou por um momento muito onde a credibilidade até de alguns influenciadores caiu, né, por conta de crises, né, que a gente viu em algumas marcas e tal. Mas o que eu vejo hoje, né, a autenticidade, ela virou um ativo enorme, né, a credibilidade. Você vê pessoas que foram canceladas, né, a partir do momento que emitiram alguma opinião que não foi enfim, bacana, enfim, né? Então as pessoas, elas percebem rapidamente, eu acho, né, quando existe uma conexão artificial entre creator e marca, né? Então a curadoria, ela ficou muito mais importante do que simplesmente o alcance, né? O que eu estava falando antes, não dá para você olhar um influenciador como um tiro de canhão por número ali, sabe? Eu acho que o que você tem que olhar mesmo é a afinidade real. Essa linguagem, né, do influenciador, ele se comunica como a marca gostaria de ser comunicado. Isso é muito importante, porque depois pode virar uma crise ainda, né? O comportamento, eu acho que tem muito da estética também, né? Principalmente quando a gente fala em marcas com um posicionamento mais de luxo, a comunidade também, que essa pessoa se relaciona, porque eu acho que eu já vi vários casos onde uma comunidade nasceu a partir de um influenciador que foi envolvendo ali os seus amigos, o seu meio de convivência, né? E a credibilidade daquele creator naquele território. Então, eu acho que às vezes o melhor creator para uma marca não é realmente o maior, é o que consegue traduzir aquele universo da forma mais legítima, sabe? E também acho que o consumidor cansou da publicidade que interrompe, né? Porque era aquilo que eu estava te falando. Por que eu vou comprar este produto aqui se eu não estou vendo essa pessoa consumir sempre, falou uma vez, colocou o hashtag publi, botou lá um cupom de desconto, mas no dia a dia dela nunca mais mostrou, sei lá, estranho, né? Então, hoje ele responde muito mais à publicidade.
eu acho que se integra naturalmente ao conteúdo, né? Ao lifestyle, à narrativa daquela pessoa. E é uma arte fazer essa integração, né? A gente, assim, acompanhando, como consumidora mesmo, mas acompanhando esses creators, enfim, alguns, depende muito do que a gente consome, né? Mas alguns a gente acompanha mais, outros menos. A gente percebe como eles foram se aperfeiçoando também nessa comunicação, né? Justamente para adequar essa linguagem, para não parecer uma coisa publicitária chata, simples, né? Para de fato tornar aquela conversa natural, né? Muito bacana essa evolução, né? É muito. E eu vejo principalmente nos creators aqui do nosso casting, e a forma como a gente administra também essa relação deles com marcas, tem uma preocupação muito grande mesmo em se associar às marcas que realmente fazem sentido, sabe? Porque quando você vê, a gente já viu carreiras de influencers que ficaram completamente perdidos, que uma hora estavam falando de uma marca que, poxa, não tem uma credibilidade legal, não está num bom momento, ou você sabe que aquela pessoa não consome aquilo, sabe? Então, não adianta. Eu acho que a mágica, e daí é ruim para todo mundo. É ruim para o creator, é ruim para a marca, é ruim para a agência. E eu acho que descredibiliza todo uma cadeia aí, sabe? Então, eu tenho visto... faz parte da profissionalização deles, né? E aí você percebe que o mercado é muito vasto, ele é aberto para muitos estilos, para muitas pessoas, né? A gente vê creators de nicho que são realmente assim maravilhosos, né? Às vezes, por exemplo, eu quero me conectar mais com o universo da arte. Puxa, deixa eu dar uma olhada em quem tem uma comunicação parecida com o que eu gosto de ouvir. Puxa, olha que interessante essa pessoa, a Carol Laureano. Puxa, a menina é jornalista, nossa, mas ela também está sempre tá nesse universo de curadoria. Poxa, quero encontrá-la, quero fazer parte. E acontece uma coisa tão legal aí, né? Então, acho que a gente vê muito dessa forma aqui na agência. Pois é. Falando ainda dessa atuação dos creators hoje, né, e das próprias ativações, ações que vocês fazem para as marcas, eventos, ativações, experiências passaram a ter um peso maior aí para as marcas, né? A gente está falando aqui bastante de varejo, mas não só, né? O consumidor hoje quer, você diria, ir além do consumo de produto, né? Ele quer, de fato, fazer parte ali de uma, como a gente comentou, de uma comunidade, fazer parte daquela narrativa da marca. Sem sombra de dúvida. Hoje ele quer fazer parte dessa narrativa. Ele quer viver a marca, né? A gente nunca viu tantas experiências de marca mundo afora, né? E a gente atende muito, por exemplo, o mercado de bebidas alcoólicas, vinícolas, whisky, todos, né, muitos deles fazendo experiências gastronômicas dentro das vinícolas, construindo hotéis maravilhosos, o enoturismo crescendo muito, as destilarias, né, que antes eram galpões às vezes, e agora elas têm rotas de história, cheia de histórias, né, de legado, de família. Então, assim, eu acho, Ayana, que o produto ele continua muito importante, claro, porque, né, isso é óbvio, mas o que cria a conexão emocional mesmo, muitas vezes é essa experiência ao redor dele, sabe? Então eu acho que as pessoas querem essa memória, elas querem esse pertencimento, elas querem descobrir, e aí depois que elas descobrem, elas querem compartilhar, elas querem levar aquele vinho na casa do amigo e contar, puxa, sabe de onde veio? Sabe o que aconteceu? Foi desse jeito. E aí depois vem a experiência sensorial, e aí ela se sente muito feliz por ter apresentado uma coisa boa, né, para outras pessoas que vão lembrar sempre disso. E aí eu acho que isso explica esse crescimento enorme das ativações, das experiências de marca, experiências imersivas, né, que a gente tem visto muito. E a gente vê que hoje, né, uma experiência, quando ela é realmente bem construída, ela gera muita coisa, né? Gera conteúdo, gera desejo, gera muita conversa, né? Quando a gente vê os influencers contando ali de uma experiência que eles foram, você vê as pessoas perguntando embaixo, falando, quero ir, como eu faço para ir? E aí, né, gera comunidade, e aí a percepção de marca ganha muito com isso, né? Ela deixa de ser só um evento e ela passa a funcionar mesmo como uma plataforma cultural da marca. É muito bacana quando a gente vê esse movimento acontecer. Voltando aí para essa figura, né, do influencer, enfim,
A gente vê aí uma grande quantidade de influenciadores menores, né? E você falou já mais de uma vez, destacou isso, que não é só sobre alcance e número, né? É sobre conexão real que ele tem com a marca, afinidade, né? Como que ele demonstra a relação que ele tem com a marca ali. Em quais situações você diria que um influencer menor, um nano influencer até, pode gerar mais resultado do que um nome grande ou do que uma celebridade? E como até uma pergunta curiosa, né? Como é que vocês fazem esse balanço? Não, para essa situação cabe uma celebridade, cabe uma pessoa que está na mídia toda hora que todo mundo conhece. Para essa situação, não, porque às vezes a gente está falando de uma mesma marca, super marca, grande, né? Mas que lança mão das duas estratégias, né? Não, com certeza. Eu acho que tem, assim, no caso dos nano, né, que você comentou primeiro, eu acho que quando ele é especialista naquele assunto, sabe? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo real, tá? Que eu gosto muito dele. O Maurício Porto, por exemplo, que ele começou num blog, o Cão Engarrafado, e hoje ele é dono de um bar e etc. Ele é um dos maiores especialistas em uísque do país. E ele já viajou o mundo inteiro, conhecendo todas as destilarias. Ele tem, de fato, desde sempre, ele coleciona, ele reúne pessoas. O bar ele abriu por uma experiência genuína dele querer conhecer mais pessoas como ele e de passar esse conhecimento. E ele fez uma sala na parte de cima para aulas e para relacionamento com marcas. Então, ele não é um influenciador de milhões de seguidores, mas quando você fala em uísque, se você for procurar, puxa, agora passei a me interessar por uísque, você vai encontrá-lo, entendeu? E aí você vê todas as marcas ali num relacionamento muito legal com ele. Por quê? Ele é um cara que ele é especialista. Quem quer entender, realmente vai encontrar uma credibilidade ali na história dele, né? E eu acho que no caso de celebridade, aí é uma escolha um pouco diferente, né? Aí a gente está falando um pouco mais sobre campanha, sobre marcas que precisam, de uma certa forma, gerar um alcance numérico maior. Eu acho que também é uma parte muito importante da comunicação, dependendo do briefing, dependendo do que aquela marca precisa, inclusive como negócio, naquele momento, né? E aí você vai procurar essa celebridade, mas aqui, por exemplo, no nosso pensamento de reputação e de PR, você vai procurar aquela celebridade que genuinamente se conecte o máximo possível com aquela marca, né? Vou voltar de novo naquele exemplo. Você não vai fechar com uma celebridade de vegana para fazer uma publicidade de uma marca de carnes. Então, né, ou com uma pessoa que você sabe que ela não bebe bebidas alcoólicas e você quer fazer algo com destilado, por exemplo, com ela. Então, né, as pessoas sabem, elas se seguem e estão ligadas em tudo isso. É isso, né? Cada vez mais ligadas, as informações aí estão espalhadas, né? É difícil hoje o consumidor não se atentar a isso, né? Não, muito, gente. Com o chat GPT, então, ficou impossível. Que você vai lá na hora e fala, fulana tem este hábito, ele responde, tu entrega tudo na hora, né? Varredura. Não tem como enganar o consumidor hoje, né? Nesse sentido, pelo menos. Esse é um caminho péssimo, esse é um caminho tenebroso para a vida do PR, porque isso vai gerar crise em algum momento. Quando descobrirem, vai ser muito pior para a marca. Então, não tem passar um paninho, sabe? Tem que tomar muito cuidado mesmo com quem você vai se relacionar. Total, imagina depois recuperar, né, essa mancha aí que pode ficar, né? E aí, estamos caminhando aqui para o final, vamos falar de futuro, né? Falando bastante do que aconteceu, da evolução do mercado, da própria evolução da Tal nesses 15 anos que vocês têm aí de história. Pensando nos próximos anos, qual você diria que tende a ser o principal, os principais diferenciais das marcas que realmente vão conseguir continuar criando? É difícil, são vários desafios, né? Criando desejo, formando essas comunidades em torno delas e criando relevância, né? Ainda mais quando a gente fala de varejo, tem tanta concorrência, tanta competição, difícil mesmo para as marcas hoje se fazerem presentes e contínuas na vida do consumidor, né? O que você diria que para o futuro vai ser fundamental? É mesmo, Ayana. Você estava me fazendo a pergunta, eu estava aqui pensando, eu acho que o primeiro que eu destacaria, com a experiência que eu tenho, é essa busca incessante pela autenticidade e pela experiência que você vai levar
para o seu consumidor, porque eu acho que com tudo isso que a gente falou, né, o consumidor ele está muito mais sensível à verdade da marca. Então, é o que eu estava falando, não tem como passar um paninho depois, sabe? As pessoas brincam, as pessoas têm memória curta, mais ou menos, sabe? Vai lembrar. E aí eu acho que também, outro movimento importante nisso que você está falando é a valorização da curadoria. Eu valorizo muito quando você traz pessoas, curadores, pessoas que são especialistas naquela área que você está falando para sentar naquela mesa de criação, sabe? Eu lembro uma vez que uma marca me pediu para criar um plano para bartenders, era muito específico. Eles queriam conversar com os 30 bartenders mais importantes da cidade. Como eu vou criar um plano se eu não colocar um bartender nessa mesa de criação comigo? Eu vou ficar chutando o que o bartender quer, o que ele sente atrás da barra, o que é importante para ele, o que não, né? Senão as pessoas vão ficar dando para eles coqueteleira com uma garrafa e tal até o fim da vida. O cara já tem 300, não é isso que ele quer. Ele quer outra coisa, né? Então, o que é? É mais conhecimento? É ensinar como ele vai se posicionar nas redes sociais? É, de repente, trazer uma pessoa para aumentar essa biblioteca de aromas e sabores mental para ele, né? Então, o que é, né? E aí você não vai ter essa resposta, a não ser que você traga um curador. Então, eu gosto muito desse tipo né, de trazer pessoas, né, para o nosso brainstorm. E eu acho que também, hoje a gente vê um consumo muito mais guiado pelo lifestyle e pela identidade, né? Então, eu acho que as pessoas, elas escolhem as marcas que reforçam quem elas são, né? Ou quem elas gostariam de ser. Então, tem um movimento super forte de convergência aí, né? De influência, de entretenimento, gastronomia, moda, wellness agora está vindo muito forte, né? Das pessoas buscando muito uma vida mais longeva, saudável, principalmente a nova geração, acho que de experiência também, a cultura digital. Então, tudo isso está cada vez mais misturado. Então, acho que é isso. Bastante coisa, né? Não vai ser fácil, eu acho. É o que você falou, né? O consumidor pode até ter memória curta, mas a internet está aí, né? As IAs estão aí, tudo que. Exato, tem acesso a todas as informações. A IA jamais. Ela vai trazer aquela crise de 2000 e. Vai trazer. E é isso, e a conexão também entre as pessoas, né? As pessoas vão se falando, vão hoje muito mais pelas redes sociais, enfim, tem essa troca, né, de informações muito mais dinâmica. Muito bacana, espero que a gente volte a falar aqui no futuro para ver o que, enfim, se estabeleceu aí como tendência, né, e as marcas que seguiram, as marcas que fizeram bem esse caminho. Monique, antes da gente finalizar mesmo o Bora Varejar, queria pedir para você dar um depoimento para a gente final. A gente tem um quadro aqui super tradicional no Bora, que é o check-out, em que a gente pede para a nossa convidada dar um recado final aí para a nossa audiência, pode ser um resumo do que a gente falou, enfim, algo que você queira aí chamar a atenção além disso, dicas para marcas, enfim, fique à vontade. Eu acho que hoje, no mercado onde a gente pede muita autenticidade, muita verdade, né, eu acho que esse é o rumo que a gente deve olhar quando a gente pensa na criação da nossa marca, né? Eu lembro que a Mariana estava falando isso na entrevista que ela deu para você sobre a WGSN, da WGSN, né? Onde ela fala que as marcas estão voltando a trazer os seus legados, né? Os seus brasões, as suas serifas, né? Elas passaram por um momento de uma modernização muito grande e depois mudou esse comportamento do consumidor, que é uma tendência. O que eu estou consumindo? O que é isso? Qual é a história dele? Eu quero usar essa bolsa, mas eu quero contar o que ela é, o que ela significa, né? Então, eu acho que essa é um caminho muito legal de olhar, é muito importante. E acho que esse ponto de você não construir as coisas sozinho, de você realmente buscar experts, pessoas que saibam do que elas estão falando, especialistas, trazer as pessoas para essa mesa de discussão. Não tem como gerar conversa ou um bom movimento que vai mexer com
com uma comunidade, com uma cultura, sem você ouvir as pessoas. Então, acho isso muito legal e gosto de dizer que a Tal, com todos os nossos braços, nós estamos sempre abertos a esses diálogos. E eu acho que a gente ter nascido do PR traz esse senso mesmo, né, da importância da gente ter muitas pessoas ao nosso lado para construir histórias, para ouvir especialistas. Então, a gente é um canal muito aberto aqui, e é por isso que a gente consegue fazer tantos projetos cross-branding e legais, né, aqui relevantes e que dão realmente resultado para as marcas. Acho que é isso. Muito bom, obrigadíssima, Monique Pauletti, a Monique que acabou citando aí a entrevista que a gente fez recentemente com a Mariana Santiloni, da WGSN. Se você quiser acompanhar essa entrevista, é só acessar aqui na playlist do Bora Varejar. A gente vai deixar o link aqui também na descrição do episódio. É, de fato, também uma entrevista que fala bastante sobre tendência aí mais voltada para o mercado de luxo, né? Mas a gente não deixa de ver essas tendências se reverberando aí em vários segmentos, né? Super obrigada pela audiência, Monique, do Bora Varejar, e pela participação nesse episódio aqui. Foi um prazer te receber. Adorei o papo, Ayana. Obrigada. Adorei também. Brigadíssima. Monique, obrigada a você também que acompanha os episódios do Bora Varejar aí da sua casa, do seu escritório, enfim, no celular, no desktop, e peço que você acompanhe também, sugiro, né, que você acompanhe o conteúdo da Mercado e Consumo, não só aqui no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido, mas também no portal mercadoeconsumo.com.br e nas nossas redes sociais. Obrigadíssima, até a próxima.